falar de well? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai focar em 3 parágrafos de conclusão para a gente poder conseguir entender melhor o que fazer na redação do vestibular da UEL. Os exemplos de parágrafos de conclusão que a gente vai pegar aqui, eles vão sair de 2 lugares. O primeiro, que é da própria UEL, então existe uma revista chamada Diálogos Pedagógicos, a qual eles fazem uma análise tanto nas questões objetivas, quanto também eles trazem redações acima, na média e abaixo da média de redações, para que a gente tenha alguns exemplos. E também do Desempenhos Med, eu também trouxe outros 2 parágrafos de conclusão para a gente poder dar uma olhada. Então, o link dos 2 está aqui embaixo, então também vai lá dar também uma forcinha para eles, dar uma curtida, falar que foi muito legal, que você conseguiu ver, porque eu acho que esse serviço é super legal, super joia, então eu acho que eles estão fazendo um favor muito maior do que eu, então eu acho que eles merecem mais o valor. Então se você quer deixar uma curtida aqui, eu acho que se for para você poder escolher, dá uma curtida para eles também, que eu acho bem legal o que eles fazem e muito valioso. O critério dos parágrafos de conclusão daqui vão se estabelecer que primeiro a gente está falando do tema que caiu em 2021, que é, com base nos textos, escreva um texto dissertativo argumentativo, no qual discuta as razões que levam as pessoas a, propositalmente, transgredir as medidas de enfrentamento do coronavírus. Utilize para isso de 20 a 25 linhas. Além do que, eu também peguei 3 exemplos de parágrafo de conclusão pensando na seguinte coisa. Primeiro, se você está acostumado com o Enem, será que você pode seguir a mesma fórmula para você poder escrever na UEL? Porque a gente tem muita informação sobre a redação do Enem, então a gente pensa na proposta de intervenção, tem que solucionar o problema, que não sei o que. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de que, se é parecido com o Enem, dá para fazer também na UEL. O segundo é, dá uma certa vontade de construir alguns outros tipos de parágrafos de conclusão, que você não tem certeza se você poderia fazer. Então aqui também eu trouxe um parágrafo de conclusão nesse esquema. E o terceiro é um pessoal que eu gostei do jeito que ele foi construído, e aqui então eu vou mostrar esses 3. Esse texto recebeu a nota de 5 de 5, lembrando que a nota máxima da UEL é 5, e tem como título a banalização das medidas de combate ao coronavírus e suas transgressões. A transgressão das medidas de enfrentamento do coronavírus promove o aumento de casos de infecção e de mortes pelo vírus a cada dia, e logo esse mal deve deixar de ser banalizado. Para que isso aconteça, o combate às pseudo-teorias e a valorização das ciências são cruciais. Além disso, é muito importante que se promova a escolha de líderes capazes de lidar com o vírus de forma mais responsável, ou seja, que incitem o incentivo e a divulgação da adoção de tais medidas pela população. Então o que acontece nesse parágrafo de conclusão? A gente pode perceber que quem já sabe um pouco de redação Enem, percebe que é bem parecido com a redação Enem na seguinte teoria. Se a gente percebe, a primeira coisa que aparece no começo do parágrafo de conclusão, que vai começar dessa linha, é falando que como que vai se combater primeiro. Então se combatem as pseudo-teorias e a valorização da ciência, que é crucial. Então isso significa que no primeiro desenvolvimento foi conversado sobre essa questão das pseudo-teorias, e no segundo desenvolvimento que foi conversado sobre a questão dos líderes políticos. Então o parágrafo de conclusão é nada mais nada menos do que você retomar o que você discutiu. Aqui é uma solução, então é uma proposta de intervenção tentando se inserir no problema e tentar solucionar o que foi apresentado nele. Então aqui a gente tem um exemplo do que provavelmente, se você está no Enem, você gostaria de fazer na UEL. O único problema é que a redação da UEL tem um máximo de 25 linhas. E isso pode variar para a questão de alguns outros tipos de texto aqui também, mas pensando que a gente vai ter um gênero dissertativo no próximo ano. Então, se você tiver que solucionar o problema, não precisa fazer formas tão elaboradas como dizer qual ministério, qual que é a ação, o porquê, o detalhamento. Você percebe que aqui há uma questão muito mais de uma sugestão, uma questão muito mais da ação que tem que ser feita, para que converse com o parágrafo de desenvolvimento. Então, proponha uma intervenção relacionada com um problema do parágrafo de desenvolvimento. Lembre-se que parágrafo de conclusão é nada mais nada menos do que uma conversa com um parágrafo de desenvolvimento. Esse texto recebeu a nota de 5 de 5 e tem como título Quem Mata Mais, o vírus ou o homem? Logo, a politização da pandemia e certos aspectos comportamentais são motivos que levam o povo a desrespeitarem deliberadamente as normas de combate à pandemia. Infelizmente, o aumento dessa tendência transgressora pelo mundo nos mostra que mais perigoso que o vírus é o ser humano. Então aqui de novo a gente tem a mesma estratégia do que o primeiro exemplo. Então a gente tem aqui o retorno dos parágrafos de desenvolvimento
que aqui fala, que é a questão da politização da pandemia e os aspectos comportamentais. Então, quando você faz o parágrafo de conclusão, você retoma o que foi discutido nos parágrafos de desenvolvimento. Além disso, o que vai fazer com que seja diferente com a questão do que tenha, com que nessa redação se destaque? A primeira coisa é a falta de uma proposta de intervenção, então você não precisa necessariamente solucionar o problema. Porém, o outro ponto que eu gostaria de aqui colocar é a parte de que tem o retorno do título. Então, esse título ele faz muito sentido. Então é legal porque quando a gente tem essa questão de como a gente coloca o título, muitos alunos querem colocar ou se não o tema, ou se não eles querem colocar a questão de retomar só o repertório que foi utilizado na introdução e que necessariamente o primeiro, né, que é retomar o tema, a gente não tem nada mais no título. Mas o segundo, que é retomar uma informação do parágrafo de introdução, é legal, é bacana, porque ele faz com que o texto ele seja cíclico. Então, todas as informações que foram apresentadas são importantes. Então, aqui é fazer com que o seu parágrafo de conclusão ele tenha uma conversa com o seu título. Então, isso é uma coisa que se destaca na UEL, que não se faz em outros vestibulares, como, por exemplo, a questão do Enem especificamente. Então, aqui eu sempre vou voltar na questão do Enem, porque é o que mais a gente tem informação. Então, é uma coisa que você pode fazer. Faz o seu título ser uma retomada do que foi apresentado na conclusão. Por exemplo, o título é uma pergunta e a conclusão é a resposta dessa pergunta. Apesar de não ter nota, esse texto ele é considerado como mediano pela revista do Diálogos Pedagógicos e tem como título Apatia frente às medidas de combate ao coronavírus. Portanto, é necessário que medidas mais rigorosas sejam impostas pelas aglomerações, além de medidas coercitivas à população pela falta de empatia às restrições de combate ao coronavírus. Assim, os cidadãos possam ver a gravidade das consequências por não respeitar as medidas. E essa aqui é um pessoal que eu gostei, porque tem muita gente que fica muito preocupada com a questão de que tem que tirar uma nota máxima para poder conseguir fazer uma questão de conseguir ser aprovado. Porém, até mesmo na questão de medicina que a gente teve dos aprovados do ano passado, teve um dos alunos que tirou 3,5 e os outros alunos costumavam tirar 4, 4,5 ou 5. Então a necessidade que você tem de tirar uma nota máxima não é verdadeira para que você possa passar. Existem também as outras partes, as outras questões, as outras notas para que você seja aprovado. Então aqui, o que existe de diferencial do que eu gosto? Porque você pode perceber que é um parágrafo de conclusão muito mais original, é muito mais com o que a pessoa estava escrevendo do que de fato ela seguiu uma fórmula pronta. Lembre-se que o Enem ainda funciona a fórmula pronta. Cada vez mais o Enem está caminhando para um caminho que eles estão não tolerando redações prontas. Mas a UEL já mostra que eles gostam de uma questão de originalidade. Tanto é que essa redação está colocada como um exemplo de uma redação mediana. Tudo bem que existem alguns erros, como por exemplo, a questão da palavra cidadãos em vez de cidadãos, a questão do possam em vez de poderão, e além de alguns problemas de crase que deveriam existir, mas o grande ponto é o seguinte: existe uma questão de uma originalidade, é uma questão que existe muito mais de você conseguir escrever o que realmente faz sentido com o texto, apesar de não ser uma redação excelente, mas lembrar que nem sempre a redação nota máxima garante a sua nota fazer com que você passe no seu curso. Então, lembre-se que você tem que fazer com que você possa sim ter uma redação acima da média, mas que não é a única opção que você tem que ter de ter uma nota máxima para poder passar no curso. Por isso que eu trouxe esse exemplo de uma nota que tem um texto mediano, não abaixo da média, mediano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou alguma dúvida? Você quer que eu traga exemplos de parágrafo de desenvolvimento, exemplos de parágrafo de introdução? Ou se não, você quer saber de outro vestibular? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e se encontra no próximo vídeo. Até mais!